Todas as minhas preocupações também. Está tudo nas tuas mãos. Sem o Senhor, eu já sei que não vivo. Aplaude Ele, aplaude, igreja. Amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Graças a Deus. Estamos embarcando, queridos, nessa coisa de orarmos bastante. Está sendo muito bom. Tive uma visitação hoje em cima da moto. Foi para valer. Eu vi o quanto Deus está interessado nisso que estamos fazendo aqui. Foi forte. Dá glória a Deus por isso, casa do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder da unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Título da palavra de hoje, sementes vigiadas e sobrenaturais. Queridos, vocês vão entender agora porque nós temos algumas perturbações e porque a gente não pode desistir. Nós fomos enviados para ter colheita em lugares, terras que nunca foram nossas. Na verdade, o impostor nisso tudo aí, não é aquele desgraçado lá de baixo, é a gente mesmo. Deixa eu te falar algo. O que diz em 1 Timóteo 6, versículo 7? Vê lá, eu vou ler nas duas versões, porque as duas são certas, no original é as duas mesmo. 1 Timóteo 6, versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo. Diga, eu não trouxe nada para cá. Entre eu e você, se eu não trouxe, eu também não posso levar, não é? Não é meu. Nem coisa alguma podemos levar dele, lá para o céu. Outra versão, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Deixa eu te falar algo. A gente quando veio para essa terra aqui, veio de mão vazia mesmo. Nada era nosso, nada é da gente. E nós indo para o céu resolvemos não levar porcaria nenhuma daqui. Mas nós tomamos a decisão que enquanto estamos aqui, a gente vai tomar posse de algumas coisas que não são nossas e vão ter que virar da gente agora. Quem dá glória a Deus aqui? Você sempre vê o desgraçado do diabo como impostor, mas ele também te vê assim. Essa é a raiva que o inferno tem com a gente. O que diz na minha Bíblia e na tua? Deixa eu te falar algo. Quando Pedro, lá em Mateus 4, Lucas 5. Pedro, o Senhor Jesus diz, Pedro, como é que está a pescaria? Está ruim, está mal. Me jogue para cá. Pedro jogou, pegou um monte de peixe, encheu o barco. Vem vocês também que estão tudo precisando, vem aqui. Aí encheram. Enquanto eles quiseram encher mais, puseram. Não pegaram mais porque não dava mais, não cabe. Eu te pergunto uma coisa, por acaso naquele mar, naquele episódio, alguma versão meia boca aí do tio Patinhas, te fala que era Pedro que tinha jogado os peixes naquela região, ele que ficava dando ração todo dia, ou ele pegou peixe que nunca foi dele? Quem vai aplaudir a Deus aqui? Nunca foi dele. Aquilo. Apocalipse fala que mar são pessoas, Isaías 57, mar são pessoas. Então o que Pedro pegou ali nunca foi dele. Começou a entender agora porque o infeliz lá de baixo nos odeia tanto, os demônios. Porque eles dizem que tudo é deles. Queridos, nós temos na Bíblia um José. Por que José aguentou lá um certo inferno? José não colheu o que plantou. Mas na verdade colheu exatamente o que plantou. Mas ele estava numa terra chamada Egito, representa o mundo, aquilo não era dele. José plantou o que? Sementes. Aonde? Na terra que não era dele, de Potifar. Ele achou que ia ter um reconhecimento, porque Deus estava abençoando ele, enquanto plantava sementes numa terra que já não é dele. Potifar reconhece que José tem um fôlego de Deus. Ele fala, Deus aí, o soberano de Abraão, está com você, você põe a mão. Então José achou que ia ter alguma colheita disso e sai de mãos vazias. Lembram disso? Não só Potifar manda ele embora, sem dar nada, como ainda põe ele na cadeia. Mas quando chega a colheita de José, ele plantou exatamente o que colheu o que plantou. Porque lá era de novo plantio. Só que todas as sementes do Egito vêm para a tua mão.
Ele não plantou onde colheu, que foi no Potifar, colheu no Egito inteiro. Mas por que essa transição? Porque posso te abrir meu coração? Porque nem Egito, nem casa de Potifar, nada era de José, não me leve a mal. Aquilo era dos egípcios, José não tinha nada a ver com aquilo. E onde que parou o anel do Egito, não é no dedo de José? Sim ou não? E você começar a entender a guerra que enfrentamos. Nós estamos numa terra que não é nossa. O Senhor falou, vocês não são daqui. Quando nascemos, nós trouxemos a este mundo. Mas nele a gente tomou decisões. Olha, essa casa vai ser minha. Aí o desgraçado do demônio Zé Pilintra fala, mas não era minha? Não, você vai para o inferno e eu vou ficar aqui com ela. Quem vai aplaudir a Deus agora? Deu para entender? Isso está claro. Como foram forjadas as riquezas de Davi? Você não tem um registro, nem apócrifo, nem na Bíblia, que Davi tenha tirado R$1 do bolso do povo de Israel. A Bíblia é clara. Ele ia aonde? Em lugares que não são dele, nunca plantou, submetia a povos, diz que tirava tudo, punha nos tesouros dele, de burro não tinha nada. Você acha que os demônios estavam felizes? Todo o patrimônio de Davi veio de lugares que nunca foram dele. Quem é o impostor aqui? Não é a gente, não. Deu para entender agora? Ele ainda pegava povos e dizia, vocês vão me pagar imposto. Mas nunca o povo de Deus. Queridos, nós estamos começando a entender melhor a pregação. Nós fomos colocados em lugar que não é da gente mesmo. E o Senhor diz para a gente ter mais noção da guerra que temos. Porque o que está ali, solto neste mundo aí, está sendo despejado por nossa culpa. E vai piorar para eles. Te dar outro exemplo. Labão na Bíblia é o exemplo do... Satanás é apresentado na Bíblia em duas facetas. Uma com tridente, chifres, rabo, sei lá o quê. Aquele maldito, aquele que é ruim. Na outra, é um Salomão da vida, que sabe muito, mas é um desgraçado mesmo, que vai para o inferno. Diz que o homem que fala da parte de Deus, que não sei o quê, mas no fim ele é o homem que não vale nada, que é maldito. Satanás é apresentado em duas facetas. Uma... pega tridente para matar, outra, ele pega o Senhor Jesus, vem no templo, vamos ter uma conversa espiritual de adultos. E vamos falar de adoração aqui. Então, você tem o Labão, que é uma figura do maldito lá de baixo. Porque Labão é o escravizador em formato de crente, de homem de Deus. Jacó foi na casa de Labão, como quem está indo para o céu, é o irmão da minha mãe. Ela me falou o nome dele. Ela falou que é lá que eu tenho que ir, eu estou em obediência. E o cara se apresentou em tom de muita festinha, eu te amo muito, meu sobrinho. E a tua Bíblia diz que Jacó trabalhava de 14 a 18 horas por dia, só a troco de comida. Isso não se faz nem com o cachorro, muito menos com o esposo das suas duas filhas. Deus chega para Jacó e diz, Jacó, nós vamos pegar uma peça nesse cara. Como assim? O rebanho não é dele, nós vamos tirar o rebanho dele. E aí, põe aí umas varas diferentes, se você faz um combinado aí, o que vier diferente é teu. Labão, que é para mim lobão, falou, boa proposta, não tem nada aqui da cor que ele está falando. Está ótimo, agora ele está falando que não tem que dar mais nada para ele. Jacó chegou para Labão, lobão, escravizador, tal, e falou assim, você não me dá mais nada. Mas se vier alguma ovelha do seu rebanho com outra cara, é minha. Outra cor, está ótimo. Olha como Labão era um desgraçado. Nem se preocupou com o sustento de duas filhas. Tá? Ele amou a proposta. Só que ele não caiu a ficha que Deus ia pagar uma peça nele. Porque, conforme a tua Bíblia narra, começou a vir tudo da cor desejada. E foi tudo para Jacó. Pegou o rebanho que nunca foi dele. Dá glória a Deus bem forte aqui. Pregamos peça nele. Essa realidade nós vivemos até o dia de hoje. Por isso que tem crente que não entende. Ele tem uma guerra, tem um problema, já está em depressão,
Já está mudando de religião, já fala mal de moi, desse que vos fala, essa obra-prima da natureza. Não, o que ele fala nos compra, sei lá o que acontece, porque não tem noção, o rapaz está brigando por uma coisa que nunca foi tua, meu Deus do céu. Deus um dia falou para mim, eu vou te dar o que nunca foi teu, e você vai ser um leão, parte para cima dos demônios, tira tudo o que é deles, e pega para você, como Davi fazia, você faz. Quem aplaude a Deus aqui direito? Aplaude mesmo. Mateus capítulo 4 fala, o diabo disse para o Senhor Jesus, a glória do mundo inteiro me foi dada, esse mundo é meu. E o Senhor não falou que era mentira, o Senhor confirmou essa parte. Porque lá Adão, aquele pecado, aqueles problemas, depois a humanidade toda que se revolta contra Deus, vem dilúvio, tudo isso aí estava dizendo para o diabo que aquilo é dele. O Senhor Jesus em João 14:30 diz, o príncipe desse mundo, o diabo, está chegando. O diabo, sim. Ele fala que o diabo é o regente desse mundo. É o fiscal. Diga comigo, é quem está fiscalizando. Então o diabo com a cambada dos demônios dele, esses que você conhece, Zé Pilintra, Maria Padilha, pastor Dinei da Libertação vai nos dar aí uma lista arrojada de nomes, Tocou Preto, olha que eloquência não falar. Toda essa cambada, eles acham que é deles. Então você vai buscar uma alma, mas eles dizem, mas esse cara é meu, eu estou morando no corpo dele. Aí você fala, agora vai ser meu. Vai para a igreja e acabou a palhaçada aqui. Quem vai dar glória a Deus bem forte? E o demônio diz, aonde eu vou? Os lugares desertos, o inferno, você escolhe, aqui não fica. O diabo diz, mas essa empresa eu que levantei para gerar dinheiro para os homens, mulheres, para que fazem minha vontade e me arrastam muita gente para o inferno. Aí chega um contrato teu. E diz que agora o lucro é teu. O bicho louco fala, eu não abri essa empresa para destruir. E agora, e o anjo diz, vai ter que acontecer. O anjo diz, agora esse contrato é dela. É dele. E nenhum demônio vai se aproximar. Já viu um anjo furioso? Um anjo furioso na tua Bíblia mata 186 mil numa noite. É que eu já vi o anjo em fúria. Eu já vi, eu achei que ele estava vindo contra mim. Eu tremi para valer, eu entendi quando fala lá, os homens de Deus. Eu fiquei tremendo olhando o anjo, eu sei. Eles quando estão bravos. Imagina eles bravos pela tua causa. Então, pastor, eu tive um bem que me foi tirado. É normal, porque na verdade não te foi tirado, nunca foi teu, você tinha arrancado lá. Tudo bem. Eu já te falei nesse púlpito que eu já desviei 2 vezes. 2 vezes eu larguei o Senhor Jesus, depois de ter visto Ele na cruz. E como que foi a minha introdução? Eu chego nesse país como muçulmano. Muçulmano nunca foi roxo, de barba com arroz dentro. Acho tão nojento vocês, homens, com essa barba fedorenta de vocês. Mas, na hora que você falasse Jesus Cristo, eu ia dizer, não, como? E minha mãe, eu estou lá, anuncio uma moto lá que caí. Está no meu testemunho aí, digita assim, testemunho de ex-muçulmano. Por mais que eu mandei tirar o vídeo, eles põem de volta. E aí, lá eu falo, porque eu caí com a moto, e um brasileiro, já estava falando português rápido, ele falou, você caiu com a moto, ela vale 12 mil, da época 12 mil, essa vale 10.500, e você anuncia aqui, quinta-feira sai o anúncio, tá bom, eu estou no elevador, e eu tenho que sair para a escola, para dizer que eu peguei o 2º grau completo no Brasil, e peguei, foi a única vez na minha vida que estudei, o resto era um imbecil, esse eu peguei, meu tio não pagou padre, esse diploma é meu. Aí eu vejo, eu estou feliz vendo a fama chegar, nunca vi meu nome no jornal. Falei, mãe, olha aqui, está meu nome, 12 mil. Se alguém quiser ver a moto, como era prédio, não pode assaltar ela, você mostra. Mas dinheiro eu que falo. Porque eu pensei, pechinchador bravo, com 12 mil vai para 10.500. E ela leu 12 mil e ela fala assim, que ela já não me aguentava mais. Senhor Jesus, só para mostrar para este cara, olha o que ela falou, só para mostrar para este cara que o Senhor existe, vendi para 12.500. E eu olhei o jornal, 12 mil. Mas ela falou com uma seriedade.
Eu não vou abrir minha boca. E outra, quem sabe ele atende. Agora eu posso acreditar nele. E não é que vendeu, eu voltei da escola. A primeira coisa, não sei o que me deu, eu tenho que olhar essa moto. E eu olhei debaixo do prédio, mas não está. E o guarda falou, não foi assalto, tua mãe está bem, está sorridente. Já subi. O que aconteceu? Vendi. Mas quanto você vendeu? Me jogou o cheque, 12.500. Eu falei, o que você fez? Pensei, ela falou, vai arrumar para você, vai pôr plumas e paetês. Ele, na hora de preencher, me perguntou, era 12.500 mesmo? Eu falei, se você quer. Aí eu ouvi isso, mas na hora eu pensei, isso não é manobra lá da igreja dela para eu ir para lá? Eu vou ficar com o dinheiro? Aí ela me olhou e falou assim, Jesus Cristo faz tantos milagres, mas os homens não creem. Aquilo caiu como bomba. E eu tinha uma dívida com esse Deus dela, porque ela falava que lá no aeroporto da França, vindo para essa terra, aquela oração que eu fiz para me livrar daquela voz enlouquecida no meu cérebro, que quando eu pedi para Deus, era o Jesus Cristo que me atendeu. Então eu falava assim, bom, eu devo para ele então, se for verdade que ele existe. Acabei de ver que ele dá dinheiro. Eu falei, eu vou na igreja, não falei para ela. Eu vou na igreja. E eu falei para ela, vou domingo com você na igreja. Eu já fui de coração aberto, porque eu pensei, se ele existir mesmo, com essa prova aqui, 2 anos eu compro o Líbano. Que bom que nenhum árabe, eu pensei. Que bom, verdade, eu pensei isso. 17 anos e meio de idade, meu Deus do céu. Pensei, em 2 anos, ainda bem que nenhum libanês descobriu ele antes de mim. Tudo isso me passou na cabeça, você vai entender por quê. Então, eu vou lá, eu vejo o Espírito Santo, eu vejo Jesus Cristo, eu não vejo Deus Pai. E Ele me fala, é assim que Ele morreu por você. E eu abro os olhos, uma experiência muito forte. Entre os dois, porque ela falou que mora no coração. Entre os dois no meu coração. Muito forte. Veio uma seca, fali. O pouco que eu não tinha, fali. Em menos de 2 anos, não tinha o que comer. Mas toda a proposta começou como? Você lembra? Foi com um cheque que entrou a mais. E eu não quero alongar o testemunho, mas eu conto lá. Eu tinha um Fusca que eu anunciei na mesma semana. No mesmo anúncio, por 24 mil. Não caí nele, ele não tombou também. Mas era 23.500, preço máximo. Eu pus 24. 2 brigaram na minha frente. Eu pensei, se eu puder, 24, diante do Espírito Santo eu falo isso. Aconteceu na Dow Corning do Brasil, onde ela era a secretária do presidente. Eu estava lá no estacionamento vendo. Se eu pedir 24.500, um deles paga agora. Então foi muito forte a proposta para um árabe. E agora estava sem comer. Desviei mesmo. Senti que foi atraído por uma arapuca. E aí, foi o cão. Sempre falo aqui, eu desviei, mas fui obrigado a voltar. Em menos de 2 semanas. Deus não me dava folga. Volta. Aí voltei. Me levanto com negócio de construção, material. Você não sabe a mágica, a manobra que eu fiz. Falei de novo. Eu desviei. Só que desta vez falei, ninguém mais me pega. Pregar peça em mim foi a última vez. Eu me guardando em santidade e não sei o quê para passar por isso. Querendo ser pai de uma família com 20 anos de idade. Mãe com 2 irmãos bebês que vão no meu colo. Eu vim aqui para ir para o carnaval. Com 17 anos e meio eu vim para ser um desgraçado. E a única coisa que eu não fui até hoje é o carnaval. Dá uma saudade daquilo. Porque eu já fui pai de uma família, já tive que já amadurecer. Tem coisas de um pai, de um que não era. Então eu desviei e falei, não volto. E um pastor me aparece em casa, eu tratei ele com a maior, meu Deus, maior respeito. Lógico que se respeita muito um pastor digno. Pastor, senhor aqui em casa. Eu entendi o motivo. Olha, volta para Jesus. Não, querido, eu não volto. Não falei por quê, porque eu não queria alongar. Não, querido, eu não volto. Por que eu pensei comigo? Cair nessa peça outra vez e ficar me guardando lá, e eu em santidade, e ele que vai fazer e passar fome de novo. Não vai acontecer. E ele, mas você é um burro, porque ele ficou nervoso. Você é um burro, você sabe o caminho da vida e não quer. Pastor, obrigado. Isso que burro é verdade, mas eu não volto não. Obrigado, tal, respeito, amém, maior respeito. Eu levo ele até o carro dele, ele fala assim, eu vou fazer uma oração então, e Deus vai falar com você de algum jeito. E eu, tá bom, desde que não tenha que voltar para a igreja, tudo bem.
Senhor fala com ele e tal, foi embora. Ele entra no carro, tranca a porta, a voz me diz, vem a voz, sobe agora e vai orar. Não havia o que questionar. Não era algo me perguntando, não era o meu filhinho, você está magoado. Tal. Não, sobe imediatamente para orar. E era um Deus falando com pai de família, 20 anos de idade. E eu subo para orar, uma hora que eu subo lá que eu ajoelho, ele me fala, volte para minha casa imediatamente. E nesse trajeto já tinham passado umas 2 semanas. Eu tinha encontrado um cara no caminho, e eu vi, ele é desviado. Falei, você é desviado? Sou da Assembleia de Deus. Quanto tempo? 2 anos. Que inveja. Eu já estou há 2 semanas, já não está dando mais. Porque eu via Deus me empurrando. Eu quero que você entre na minha mente. Lembra? Eu estou falando de uma arapuca. Porque eu vou lá, acontece de novo. Não pode. E aí ele me falou 2 anos, fiquei com uma inveja do cara. 2 anos desviado, tudo isso. Mas eu já estava passando, volte para minha casa. Eu falei, Senhor, e as dívidas? Não me pergunte sobre elas. Amanhã você está na minha casa. Desse jeito. Então, eu estou te falando que essa pregação eu entendo ela bem até em matéria financeira. Nunca foi na saúde a pancada. Não foi no casamento, porque casando logo eu casei com uma bem melhor que eu. Deve estar em crise, eu estou bem. Ficou o dinheiro mesmo. Ele falou, você volta. Então eu cheguei para minha mãe, meus 2 irmãozinhos, de volta estamos na igreja, estou aqui, quero todo mundo pronto. E tal, mas o que aconteceu? Deus falou comigo, eu não falei mais nada. Mas de repente, uma coisa aconteceu. Porque quando eu voltei a segunda vez, eu entendi que eu era agora um cara sobrenatural. Sem pastoreio, sem discipulador, sem ninguém para cuidar de mim. Eu sou um cara sobrenatural agora. Vou ler essa Bíblia aqui, vou começar a orar, não sei nem o que vou dizer lá na oração. Eu vou me virar, porque está virando piada. Vai, leva pancada, volta, leva pancada. Aqui faliu, aqui leva pancada para voltar. Não perdeu a graça. E aí, eu agora estou ouvindo a voz dele. E ele me diz, parte para cima, pede todos os recursos e pede 7 vezes mais de tudo que foi roubado. Você vai pegar isto, não será da minha casa, não será do meu reino, será do inimigo. Você vai saquear dele. E me deu essa palavra que estou pregando ela hoje para você. Vai aplaudindo a Deus agora. E de lá para cá, não precisa de dinheiro pelo menos para comer. Glória a Deus por isso. Se eu quiser ir na churrascaria mais cara de São Paulo, Deus me deu uma certa honra, um privilégio. Eu ligo para alguns, me levariam agora. Eu não ligo porque não vou aguentar eles, não tenho nem paciência de ser de casa. A idade chegou para ir comer churrasco não sei aonde. Mas Deus fez uma obra. Dá um glória a Deus aqui. E aí o Senhor foi entrando em diálogos comigo. E Ele falou, meu povo não entende. Meus líderes não entendem. Que eu ensinei eles a saquear o que nunca foi deles. E eles deixam quando partem desse mundo, porque o que tenho para eles é muito melhor. É uma decisão deles. É verdade. Deixa eu te ler algo. Estratégia boa de guerra militar é você atrair o inimigo no teu campo, não lutar no campo que é dele. A maior estratégia de guerra é forçar o inimigo a sair do campo que é dele. E você levá-lo para o teu campo. Mas no nosso evangelho é invertida a coisa. Em Lucas 11, 20 a 22, mas já adianto, nós brigamos no terreno dele mesmo. Quem dá glória a Deus aqui? Lucas 11, 20 a 22, o Senhor Jesus falou assim. Ele usou aqui, vamos ler. Ele consolidou algumas verdades. Lucas 11, 20 a 22. Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, aqui na terra. Quando o valente, ele está falando daquele desgraçado lá de baixo, daquela vil criatura. Quando o valente bem armado, guarda a sua o quê? Própria o quê? Então a casa é de quem? É do Zé Pilita mesmo. Essa que você pegou. Ela da Maria Padilha e a cunhada dela, que eu ainda vou descobrir o nome, porque eu ainda não me aprofundei. É delas aí.
guarda a sua própria casa. E por isso ficam em segurança todos o quê? Todos os seus bens dele. Então o Senhor está falando, eu estou vindo com poder lá de cima, e eu estou de olho no que o bicho lá, o chefe de vocês, tem por aqui. Quem vai dar o glória a Deus bem forte? Sobrevindo, porém, agora o Senhor está falando dele. Está falando porque ele está expulsando os demônios, salvando almas, gerando recursos, tornando gente próspera, enfim. Por quê? Porque está dando saúde, onde a enfermidade acaba quando solta. Então no 22, sobrevindo porém, o mais valente que ele, teu Senhor Jesus. Ah, mas aí é moleza, era o Senhor Jesus. Não, querido, era o Senhor Jesus, querida, era o Senhor Jesus em corpo humano. Não tinha moleza, não. Ele fez a guerra que nós estamos fazendo aqui. Sujeito às mesmas fraquezas, lembra? A gripe que te pega, pegava ele. Uma dengue que te pegasse, pegava ele. Os sintomas eram os mesmos. 22, sobrevindo porém o mais valente do que ele, venceu. O que ele fala em seguida? Tira-lhe a armadura em que confiava e, leia isso aqui, lhe divide os despojos. Pega tudo que é dele. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Você me ganhar para Jesus não era tirar o bicho de dentro de mim, era tirar eu dos demônios. Eu era pior que eles. Quando meu pai lá me largou de um jeito lá que não se faz com uma criança, ele considerou que tinha que ser homem forte, não sei o quê. Eu prefiro que era dele. Fez um negócio comigo lá, que o acordo, de repente, ele está indo viajar. Mas como? Você não se prepara uma criança de 10 anos, de sei lá. Foi lá atrás da... Descobriu que ele foi atrás da mulherada dele, do whisky dele. Me arrebentou. Espera um pouco, eu resolvi ser um demônio. Tudo que era bom, não queria mais. Eu nunca prejudiquei as pessoas. Mas na minha vida particular, era um demônio. Era um cara, não era comigo. Então, quando um dia você vem me enganar para Jesus, uma entidade, ou uma legião, deve ter dito, mas ele não é meu. E aí o teu nome é Pastor Orinei. Aí o anjo entrou na minha frente e falou assim, agora ele é do pastor Orinei do reino de Deus, você vai para o inferno e ele vai para a igreja. Vai aplaudindo a Deus aqui. Essa é a matemática. Essa é a matemática. Nos negócios é a mesma coisa. Não foi Deus que criou o dinheiro, não, queridos. A negociação começou depois que o ser humano caiu do Éden. No Éden era tudo de graça. Foi depois que o homem caiu e que surgiu o dinheiro, o barganha, a troca, toma lá, mas dá cá. No Éden era para ser tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, e Deus nos dá abundância. No reino isso é assim. No reino, não vou, se o pastor Diniz me pediu 10 reais. Mas ó, emprestado, hein? Quero saber o dia que vai devolver. Não tem isso. Deus nos torna uma família. Devolve o jardim do Éden. Então, comércio, negócio, finanças, recursos, não foi Deus que criou. E você põe a mão e tira de lá. Deu para entender agora? Então tem uma guerra, os demônios ficam endemoniados. E eles fazem loucura com você. Eles fazem loucura. Tem carro ligando sozinho no quintal. E quando você liga ele pela manhã para o trabalho, exatamente ele não pega. Então você fala, não é o carro que está endemoniado, é o demônio que está endemoniado. Porque não é normal isso. Tem armário se mexendo sozinho numa casa. Se move sozinho. E aí alguém diz, assombração. Não é assombração. Para esse demônio, esse ralé fazer isso, é porque ele está desesperado. Você está sempre a glória para os demônios. Ele está desesperado. Para ele fazer bagunça com você, porque ele está desesperado. Você está arrancando tudo de algum bicho louco aí. Então Satanás te diz, tua vida acabou, desvia. Copia aquele pastor que 2 vezes lá foi para a rua. E você não vai cair nessa. Você vai permanecer. E você vai dizer, tirou de mim esse poço como fizeram com Abraão. Eu vou ter 2 lá na frente. Mas de quem são esses 2? Na verdade são dos filisteus, mas agora são meus. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Quem aplaude o Senhor Jesus aqui? São meus agora. Então, queridos, é óbvio isso, é óbvio. Quando Satanás ataca a gente,
Ele faz isso em meio a ranger de dentes. Desespero de causa. Mas me fale algo bíblico disso, Você não viu um Golias falando para Davi, vem aqui que eu vou fazer de você um espeto aí de churrasco, oferecer você no jantar. Mas ele sabia que ia perder a cabeça daqui a 10 minutos. Deu para entender agora? Tudo que Golias não queria era que tivesse aparecido Davi. Ele queria todos os caídos. Quem são os caídos? Os crentes que, como diz em Isaías 4, por falta de conhecimento você vai se arrebentar. Você não aprende, não vai no culto, está só nas redes sociais, só videogame, tal. Enquanto a Bíblia corre solta, você está pensando no jogo do Corinthians, às vezes meu time de coração, Ibis, que falaram que não ganha nada, então o negócio é fácil. Por isso, é por isso. Veja, Josué 1, 3 a 7 e 9. Você acha que é à toa que o Senhor Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força? Diga comigo, o reino de Deus é tomado à força mesmo. Você sabe o que o diabo já não fez para nos tirar daqui? Você sabe quantos demônios já tivemos que fazer libertação neles porque estavam endemoniados? Nós já vimos cada coisa. Isso aqui era, na época, o maior bingo da região falido. E era a Gurgel ali, fábrica linda, tinha carros lindos, uma graça, falido. Os demônios não conseguiram segurar. Entrou a gente, sempre estão furados no bolso. E aí eu estou na rua. Tua pastora que tem essa unção para achar o prédio aí. Eu estou num lugar e tal, pode alugar. Fala que está alugado. Mas você não veio ver? Tá, fala que está alugado. Depois eu vejo. Ah, mas tem um outro ali. Fala que são os dois. Você acha que os demônios gostavam disso? Mas não era da gente aquilo? Era, agora não é mais. Agora vai ficar 28 anos até o dia de hoje para casa firme. E vocês vão para o inferno e nós ficamos aqui. Quem vai dar glória a Deus bem forte? Diga amém. É tomado à força. Josué 1, 3 a 7 e 9. Vamos lá. Deus chega para Josué com uma proposta. E ele já diz, Josué, você vai conquistar o que não é teu, nunca foi teu, você não plantou para colher mesmo. É uma terra que você nunca teve lá. Não adianta ver com a história que é uma herança do seu bisavô. Ninguém de vocês foi lá um dia, quando dá glória a Deus aqui. Ninguém de vocês esteve lá. É lá que vocês vão pegar tudo isso aí. E olha o que ele fala para Josué. Josué 1, 3 a 7 e 9. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, não é que seja de vocês, não. Vocês fizeram o pé lá e gostaram. Vou ter dado. Eu acho interessante a proposta. Então os demônios devem falar, você está me chamando a mim de impostor? Eu? Está falando que eu sou o ladrão? Dá glória a Deus aqui. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano. Ainda bem que Josué não gostou do Líbano. Graças a Deus. Senão eu teria que falar Mashlomcha. Vamos lá. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio. Rio Eufrates e toda a terra dos heteus. Eu sei que você não está... Nem eu estou entendendo o que estou lendo. Eu quero dizer que não tinha um judeu aí dentro. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Deus falando, olha, você vai pegar o que não é teu. Tudo que eu vou te dar, nunca foi teu. Nem por herança, nem por legitimidade, e nem você teve visão com aquilo. Mas você vai agarrar tudo, e eles vão pôr eles lá pelo céu, onde eles vão se virar, e você fica com aquilo para você. E eu, com muita reza brava, Deus me atendeu, e Josué não quis o Líbano, e deixou minha família em paz, e a carne de ovelha que eu gosto de comer lá em paz. Ninguém, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, serei contigo, não te deixarei desamparar. Para alguém que é o Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, Criador dos céus e da terra. Diz que Ele que está te mandando, diz que Ele está com você. Para esse alguém, você fala no versículo 7, no versículo 6 isso, esforça-te. Você acha que está certo? Tá. Não está para que não entende isso que estamos falando hoje aqui. Está começando a entender, queridos? Estou com você, te dei o que nunca foi teu e pronto. Mas eu preciso que você seja forte. E não crente marshmallow, Nutella, fofinho, ano 2025. Que mais? Geleia. Que mais?
Maria não sei o quê. Maria Mole. E tem mais um, aquele que comemos lá, o gelatina, ano 2025. Crente não entende pancadaria, porque ele não entende essa pregação. O diabo me atacou. Pô, lógico, o que dele está na tua mão. E você queria o quê? Só que só vai piorar para ele, se você se posicionar. Josué, eu, o soberano, estou com você. Eu, o soberano, nunca errei uma vez, nunca falei, nunca tive lapso de memória. Eu nunca menti, nunca blefei, nunca perdi uma batalha. Mas você tem que entender, eu estou te mandando, onde não é teu. E você vai pegar tudo. O mínimo que eu espero de você é que seja forte. Tem crente falando em tomar veneno de rato. Cara, você viu o sabor dessa desgraça antes de você falar que você vai tomar? Já testou primeiro? É falta de Bíblia mesmo. Mas de quem está falando? Desse que vos fala, meu Deus do céu. Desviei 2 vezes, depois que eu vi o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quer mais que isso? Porque eu não sabia disso. Ninguém me explicou. Eu pensei que eu estava no Arapuca. Não, você não está no Arapuca. Você é alguém que era do diabo. Deus tirou você de lá. E o diabo agora diz, então ele não é mais meu. Não, não é mais teu. Não é mais tua. E Deus diz, assim como eu trouxe você, vou trazer muitos bens com você também para cá. E almas também. Quem vai aplaudir a Deus direito aqui? Ser forte e corajoso. Versículo 9. Versículo 7. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo. Não seja geração, tudo que falamos aí. Nutella, Maria Mole e a tia dela. 9. Não te mandei eu. Sim, o Senhor mandou. Mas você vai ter que ser forte e corajoso. Dá para tomar essa decisão, queridos? Versículo 4. O Senhor confirma mesmo como acabamos de falar. Eu estou te mandando para invadir uma coisa que nunca foi tua. Pronto. Versículo 9. Quando o Senhor manda, porque aqui ele está dizendo, eu te mandei, então seja corajoso. O que ele quer nos dizer no versículo 9 mesmo? Que quando o Senhor manda a gente seguir, é para seguir e pronto. Quem dá glória a Deus aqui? O versículo 9 diz que quando Deus manda a gente marchar, é para marchar e pronto. Dá para dar glória a Deus? Quando Deus manda orar, chamar a existência, é para chamar a existência. É para declarar, é para falar, diabo maldito, se roubou minha casa, você vai para o inferno. Eu vou tirar 2 de você agora, Senhor, me dá 2, anjo amado. Me abra uma porta, eu quero 2 de uma vez. O anjo, tudo que ele queria era isso. Porque o poder ele tem, mas você tem que dar legitimidade para ele trabalhar. E não ia tomar veneno de rato. Aquela depressão conveniente. Estou em depressão, o Saul se jogou na cama. Você acha que é isso? Deus vai te honrar muito. Que pai é esse que tem o fôlego que teu Deus tem e não queira te ver bem hoje? Então você vai tomar atitude e vai puxar todo mundo à sua volta. Mas pastor, como eu vou puxar? O único que está pedindo dinheiro emprestado para tomar ônibus sou eu. Como é que eu vou puxar? Mas já acabamos de falar, é no mundo espiritual a coisa. A guerra que você está enfrentando, eles não estão enfrentando. Você só está sem esse dinheiro que você fala aí, por causa do tamanho da guerra que está. Tem algumas enfermidades que não condizem mesmo. Você está enfrentando uma guerra do inferno. Mas você tem poder como Paulo. Está lá no navio como prisioneiro. Mas na hora do confronto, ele falou, me põe no lugar mais alto do navio, lá em cima. Que eu vou assumir isso aqui. Crente nutelano 2025 não vai fazer mesmo. Mas Paulo entendeu, essas almas vão ser minhas agora. Se converteu todo mundo. Chegou todo mundo chorando na cidade. O Senhor vai ter que ir mesmo, pai? Vou, filho, vou. Eu tenho que ir lá falar com César para tirar o diabo do corpo dele também. Eu vou, me leva como preso lá. Olha que interessante. Deus está te falando hoje que Ele está contando com você e não está contando com tuas acusações. Oh Deus, cadê o Senhor? Já se viu, vou copiar o meu pastor, tenho direito a 2 desviadas pelo jeito.
Não é isso que Deus está esperando. Deus está te pedindo, me ajude no processo, eu estou te dando o que não é teu. Olha só, olha a empreitada. Então, quando Deus pede para fazer as obras na terra e se esmerar, é para esperar mesmo o fruto. Quando Deus começa a dizer, vai, salve almas, pregue, ore, expulse demônios, cure enfermos, pregue evangelho, faz tuas vendas, bate em portas, procura emprego. Deus não quis que eu viesse para ele diferente de Pedro, porque ele sabia do trauma anterior, ele já sabia. Uma vez eu falei para a pastora Silvia que meu maior bloqueio no início, como liderança, era o financeiro, por causa, não sei se você vai lembrar disso, por causa das falências que eu tinha levado. Então, aquela história de Pedro, não tem um peixe, vamos lotar primeiro, depois te digo, me segue. Aconteceu a mesma coisa comigo, está no livro Moedas, mais moedas como Deus as conta. Aconteceu, isso é real. Tem lá a edição, nós fazemos 10 exemplares para dizer que está esgotado. Se achar um, é o número 9 ou 10, não tem, deve estar lá. Está lá a experiência. Eu fui na empresa, era para ganhar Caixa Word. Antigamente Caixa Word é dólar bonito mesmo, não vai ser $1.000 e dois. Era bonito, mas não era nada ilegal. Só que na época o Brasil não tinha a estrutura que tem hoje aí. Então, eu ia ganhar em dólar, eu ia ter conta nos Estados Unidos. Era lindo, era tudo que eu queria. Para um cara que já faliu, que já aguentou chapuletada, pancada. E agora me surge essa oportunidade. Eu ia usar os idiomas, 5 idiomas. Eu ia usar. Importação, eles iam me ensinar o que é uma guia de importação. Casou, estou pronto para trabalhar. Ganhei a empresa inteira para Jesus, mas não me falam do emprego. Me levaram para o número 1 da multinacional, número 1, que está lá no 7º andar. Me levaram lá. Ele virou meu filho. Eu nunca vi, eu não sabia que Deus é isso. Deus me revelou. Eu caprichei também. Deus agora vai mostrar tudo. O cara me levou para comer em restaurante de imortais, que eu nem lembro o nome, e me deixou na porta de casa, 4 da tarde, desempregado. Não falou do meu emprego, mas me deu uma revolta. Eu subi, recém-casado, acabamos de casar. A tua pastora, você chegou agora, já efetivaram, já começou. Eu ganhei a empresa, você continuou desempregado. Aí a voz saiu de trás dela, trabalhe para mim, eu pago todas as tuas dívidas. Mas foi a melhor proposta que aconteceu na minha vida. Ele não quis que eu viesse para ele sem um barco cheio de peixe primeiro. Então, deixa eu te falar algo. Quando Deus manda a gente ser forte, Ele não está brincando, Ele não está blefando. Ele tem coisas atrás de uma porta que estão prontas para ser entregues para você. Há coisas que Ele já determinou. E Ele está contando agora com tua fúria. Uma porta fechou, Ele vai abrir 2. Dá uma glória a Deus bem forte. Por que eu vou esperar o fruto do que eu faço? 2 Coríntios 3, versículos 4 e 5. Porque quem é que está com você nessa empreitada? Quem é que está te empurrando? Quem é que está te avalizando? Quem é que está assinando embaixo de tudo que você faz? 2 Coríntios 3, 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então vai dar certo. Tem que dar certo. Eu gostaria de ouvir um glória a Deus melhor. Queridos, no versículo 5, quando Deus fala, ninguém te poderá resistir. O que Deus quis dizer? Deus falou, vai ser plumas e paetês, mar de rosas, esse evangelho, toque de caixa, que você entra na igreja e fica milionário. É só não orar, não jejuar e faz um monte de cursinho e coach, não sei o que, dos demônios lá. E aí você fica aí à mercê de demônio do lado para lá para cá, até te arrastar para o inferno. É isso que o Senhor falou. Ele está falando de guerra aqui. Mas Ele falou, eles não vão conseguir segurar a derrota deles. Eu vou arrebentar eles para você. Os demônios estão lutando com você, não é para ganhar. Estão tentando segurar a derrota deles. Mas eles não conseguem sustentá-la mais. E a derrota vai cair no colo deles, vai cair na cabeça deles. Então no livro Moedas Mais Moedas, eu conto a experiência, eu vivi ela. Vou repetir, finanças. Foi quando uma vez Deus me acorda, uma visão, fui arrebatado na visão. Eu estou dormindo, mas eu não estou, eu estou na visão.
E eu vi o demônio que me tirou tudo na minha vida. Tudo. Meu pai morreu. Patrimônio na Arábia Saudita gigantesco. Ministro da economia era o sócio dele. Ele morre, o cara fala assim, se o filho dele vier, vai preso de tanta dívida que o pai dele deixou que nada, levou tudo. Então, essa coisa de eu perder tudo na época, era praxe, era coisa já costumeira. E o Senhor me falou, você ora, você jejua, que você vai pegar o que nunca foi teu agora. Você achou que pegaram o que é teu? Você vai pegar o que não é teu. E aí eu tenho a visão, eu vi o maldito dentro de um círculo preso. Eu entendi, ele está preso, tanto que eu orei até aqui. Ele está preso, não pode sair daí. Só que eu vi a morte quando eu vi ele, a morte. Eu estou diante do Espírito Santo de Deus, não estou exagerando. Não sou dado a fantasias, e não puxo baseado, e não ando por duas vias. Eu estou falando real. E eu falei, se eu for na direção dele, ele vai me matar. E eu fui na direção dele porque eu lembrei. Falei para ele, maldito, por tua causa que eu perdi tudo na minha vida. Um de nós dois é que sai vivo dessa experiência, nós dois não. E à medida que comecei a ir lá, comecei a perder as forças, comecei a perder. Igual esse pesadelo que você tem, que não consegue ver, não consegue falar, não consegue berrar, não consegue gritar, não consegue andar. Aconteceu a mesma coisa, só que foi real, não foi um pesadelo. Eu vivi, aquilo aconteceu. E eu comecei a querer dizer, o sangue de Jesus tem poder, não saía a minha voz, fiquei na mente. Quando eu chego já na beirada, onde ele ia me destroçar. Mas eu pensei, pode me destroçar, mas a vida continuar daquele jeito, eu não ia mesmo. Aí caiu um bastão de bronze na Bíblia é juízo, caiu nele. Ele fulminou, ele levou pão. O Senhor falou para mim, ele parou no inferno. Depois ele falou, ele parou no inferno. Não foi expulso para sair por aí desfilando nos carnavais do Brasil. Ele parou no inferno. Agora ele é julgado lá, ele não sai mais de lá. E ele falou para mim, então naquela hora que aconteceu a experiência, uma mão me veio pelas costas, do jeito que estou falando aqui. Me empurrou da cama. E eu, não sei se posso usar o termo, caí de pé. Sei lá, me vi já de pé. E o Senhor falou, vai lá, vou falar com você agora. Ele me falou, hoje te libertei disso aqui. A partir de agora você não sabe o que é isso. Então de lá para cá eu já entendi, tenho noção da vida. Até nas coisas materiais. Vocês estão enfrentando uma guerra que parece que o diabo, por A mais B, quer te convencer, ou quer convencer vocês, que a vida acabou. Você está fazendo na igreja, ainda crendo em promessas. Quando o que eu vi na visão, eu estava sem um tostão furado no bolso. Mas quem estava preso era o maldito. Já dentro de um círculo. Isso eu não quero para a minha vida, nem por uma hora de vida, isso aí. Porque eu vi ele preso ali, eu não quero viver uma hora. Vai me dar, meu Deus, vai me dar agonia, vai me dar o que chamar aí de desespero. É onde ele estava. Então, enquanto eu estava lamentando a vida, cadê, não tem dinheiro, mas vou continuar lutando, ele estava preso já nas últimas. E agora ele está no inferno e eu estou gastando o dinheiro que tirei dele. Quem vai dar glória a Deus bem forte aqui? Aplaude mesmo, aplaude. Para eles segurarem a derrota deles, eles vão fazer como Golias. Vão berrar, vão gritar, vão dizer que tua vida acabou. E o que vai acontecer? Eles vão tentar te convencer. E Golias convenceu a nação inteira. Mas ele não convenceu um menino de oração. Não conseguiu intimidá-lo também. Não, vou pegar, pode ser se quiser, mas eu estou aqui. Deu para entender agora? Falaram para Davi, sabe quantos esse cara já matou em duelo? Ele é gladiador, é o que ele faz. E esse maldito vivia 200 anos de idade, esse Golias. Você já pensou? Davi nunca entrou nessa. Mas Davi falou, você não vai me convencer a não ir para cima de você. Porque ele tentou enxotar Davi a todo custo. Por que tentou enxotar? Porque que ele deu duas, pode ver o diálogo em 1 Samuel 17, ele tentou tirar Davi do campo 2 vezes. Pode ver lá a intenção. Ele 2 vezes queria que Davi, é verdade, não, olha, nem adulto eu sou, isso aí é briga de, não tem nada a ver, nem alma eu tenho aqui, é verdade. 2 vezes ele tentou convencer Davi a se retirar. E Davi, eu não vou sair daqui não. Então ele partiu para intimidação. Não está funcionando. Ele fez a última. Correu, porque ele pensou, se eu correr, meu tamanho aumenta cada vez mais na frente dele. Ele dá no pé, um menino. O que Davi fez? Correu para ele também. Não tenho mais nada a perder. Já está falando que vai pegar a nação inteira, não posso falar nada. Eu vou aí. Aconteceu a mesma coisa comigo. Mesma coisa com você.
Satanás está tentando te intimidar. Para você parar de orar, parar de crer, parar de declarar, parar de chamar o sobrenatural. Mas Satanás não conseguiu convencer você. Dá para dar uma glória a Deus bem forte? Último exemplo, que eu acho lindo isso. Daniel. Onde foi que Daniel prosperou poderosamente mesmo? Não foi na casa dele, não foi na terra dele. Babilônia, não é dele. Não ali nada é dele. Foi lá. E Sadraque, Mesaque e Abednego também. Termino com essa palavra que o Senhor Jesus falou. Ele falou, olha, tem campo, você lança semente, o inimigo entra, põe o joio dele lá e se esconde, porque se for pego vai para o inferno. Aí você fala, mas o que o Senhor Jesus se refere? Os demônios têm tanto poder assim para entrar no reino de Deus e fazer essas coisas? Bom, o Senhor não está, o número 1, se referindo ao céu. Ao céu não tem Saci Tereré, Zé Pelinto, não tem nada para entrar lá. Então ele está falando da terra. E se o inimigo não consegue entrar, porque na verdade, no fundo, quando você determinou que nessa terra que é dele, você pegou esse quadrado que está aqui na minha frente, os anjos começaram a vigiar, por isso que o título é Sementes Vigiadas e Sobrenaturais, eles ficam vigiando ali para você. O teu Senhor Jesus fez exatamente isso. Ele veio do céu, entrou numa terra que não é dele, falou, vou arrebentar os caras, vou tirar o que eu quiser. E aonde ele fez, os anjos ficaram posicionados. Aqui você não mexe. Mas essa terra era minha, agora não é. E toda vez que teu rei quer vistoriar o que é dele, ele desce na terra do inimigo, ele atravessa, vai ver tudo o que é dele e volta para o céu. E o desgraçado, o diabo não pode fazer nada. E é a mesma coisa contigo. Então glória a Deus bem forte aqui. É a mesma coisa contigo. O diabo está com ódio de você, os demônios, porque eles estão vendo como os anjos estão afeiçoados do que você está conquistando. E ele está vendo o que eles vão te dar ainda. E ele está tentando te convencer com alguma situação, algum problema, alguma coisa que eles fizeram ontem, hoje de manhã. Está tentando te convencer a retroceder e esquecer tudo isso aí. E você não vai parar. Você vai continuar buscando, vai continuar orando, vai continuar declarando, que me diz amém aqui de verdade. Vai continuar decretando. Se é trabalho, você vai fazer até o melhor. Tudo que vier às tuas mãos, faz-o com todas as tuas forças, como diz na Bíblia. Quantos querem ser esta pessoa? Levante a tua mão. Aí em casa levantou a mão, apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor. Eu já recebi a semente da tua palavra, já no meu coração. Por isso peço perdão, se de alguma forma abandonei os campos, abandonei as minhas conquistas, se me intimidei, peço perdão. Se fiz pior que isso, se duvidei do Senhor, se de alguma forma desconfiei do reino de Deus, mas hoje eu estou de volta, consciente da minha posição, para receber tudo que o Senhor me deu como despojo. Por mais que nunca foi meu, eu sei que agora será meu. Porque o Senhor está comigo e me garante a vitória. Amado Espírito Santo, ponho a minha vida inteira nas tuas mãos. Me entrego por completo, por completa, nas tuas mãos. Eu já sei que o Senhor me dará força e me fará chegar nas minhas colheitas, na salvação das almas, no mover-se no sobrenatural, nas conquistas materiais, em tudo que o Senhor preparou. Eu recebo pela fé. Me ajude a ficar de pé. Pai Santo, Paizinho querido, eu vou procurar no mundo inteiro
E não vou poder achar um Pai tão bom como o Senhor. Por isso eu me entrego aos teus cuidados. Obrigado por me olhar com tanta honra, por ser tão esperançoso comigo. Obrigado por eu ser teu filho, tua filha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, um dia eu tive fôlego porque o Senhor me deu. Eu tive forças de onde eu não tinha mais aonde buscar, e o Senhor me manteve de pé. Até que eu vi aquelas primeiras conquistas. E o Senhor sempre chama elas até hoje tuas conquistas primárias. E eu sei que agora coisas muito maiores estão pela frente. Eu agora aprendi a não acreditar mais no que o inimigo me mostra. E esse Santo Espírito amado que eu invoco neste lugar, sobre todos que nos assistem agora e sobre todos que ouvem o áudio posteriormente, eu estou invocando agora esse fôlego de Deus em você, para que se torne esse guerreiro, essa guerreira do reino de Deus, e vá para as tuas conquistas em nome de Jesus. Amém e amém. 2 minutos para você orar. 2 minutos para você aplicar a palavra que acaba de ouvir em oração. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo entre você e Ele. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo
nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus.